Olá, prezados alunos, prezadas alunas, futuros alunos e futuras alunas da Gran Faculdade. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vocês estão aqui comigo, professora Elaine Schwab, coordenadora da área de Gestão e Negócios, e com a nossa convidada... Sou a Núbia de Paula, coordenadora das Ciências Jurídicas. Eu, a professora Elaine, somos coordenadoras aqui da Gran Faculdade. E ela me convidou para a gente bater um papo muito legal sobre um tema super atual, né, professora Elaine? Exatamente, pensamento ágil. Gente, eu tenho pensamento ágil. Você tem pensamento ágil? As pessoas acham que tem. Será que após a leitura, após essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu acho que vai ficar a reflexão, professora Núbia, se realmente nós estamos preparados para os dias de hoje, se realmente nós temos pensamentos ágeis, se nossas empresas têm pensamentos ágeis, se nas áreas jurídicas, né, existem pensamentos ágeis. Eu acho que vale a pena vocês ficarem conectados para que a gente possa ter esse bate-papo hoje. E vai ser um bate-papo bem curtinho e bem interessante, porque muitas vezes, principalmente na área de gestão de negócios, né, Elaine? E na área jurídica, os alunos ficam questionando, mas professora, eu fico com receio, parece que para mim nada dá certo, não evolui, eu faço, não vejo os resultados. Será por quê, hein, Elaine? Olha só, será que estão atentos às mudanças? Nas últimas décadas, estamos já cansados de saber que estamos passando por mudanças, né? As mudanças ocorrem significativamente todos os anos. É errado aquela frase quando nós falamos assim, estamos numa era de mudança. Se nós pensarmos, professora Núbia, sempre nós estamos em períodos de mudança. E para termos um pensamento ágil, nós precisamos entender que período é esse que nós estamos vivendo agora, né? Como nós podemos ter um pensamento ágil? E ainda lhe pergunto, professora, será que só o que nós vamos hoje tentar aqui conversar ou dar spoiler para os nossos alunos, aqueles que já são nossos alunos, tem uma disciplina que a gente fala sobre isso? E quem é o professor? Professor Tito Simões. Professor Tito Simões. Então a gente vai dar um spoilerzinho aqui, que o professor Tito Simões, para quem já está conosco aí há um semestre, vai começar o segundo agora em agosto, vai entrar com o professor Tito Simões em metodologias ágeis. E a gente vai trazer um spoilerzinho de algumas questões aqui que o professor Tito aborda, para que você se sinta engajado, se sinta motivado a cada vez mais estar conosco aqui e curtir as nossas disciplinas, não é, professora Núbia? Exatamente. E é uma disciplina, inclusive, né, professora Elaine, que a gente coloca em alguns dos nossos cursos porque tem uma aderência muito grande. A gente sente uma necessidade que os nossos alunos de todas as áreas entendam que o pensamento ágil hoje não é uma habilidade, é uma exigência, né, Elaine? Exatamente. E nós podemos tomar como exemplo organizações exponenciais, né? As organizações exponenciais, elas, na verdade, são organizações que têm uma característica muito peculiar. Elas têm uma geração de valor diferenciada, elas são mais rápidas e ágeis do que as concorrências. Nós temos um livro que depois nós podemos indicar para vocês falando sobre organizações exponenciais e que realmente traz uma diferença. Na nossa própria disciplina, há indicação desse livro como material complementar. Então hoje aqui nós vamos entender o que são organizações exponenciais também, porque é através delas que nós temos como tirar assim, como é ter um pensamento ágil? Quais são as características para ter pensamentos ágeis? Não é isso, professora Núbia? Exatamente. E aí me remonta muito nas ciências jurídicas, professora Elaine, duas palavrinhas que estão assim na crista da onda. As low-techs e as legal-techs, né? Que são organizações exponenciais na área jurídica. E como que essa questão da metodologia ágil, ela tem que estar presente também, por exemplo, na segurança pública. Eu preciso ter um pensamento ágil para potencializar, muitas vezes, técnicas de segurança. Ou seja, está em tudo. Metodologia ágil está, inclusive, na sua vida privada, para você gerenciar a sua casa, gerenciar as suas contas, não é mesmo, professora Elaine? É verdade, e isso tudo é ser inovador. Né? O que é ser inovador? Buscar, né, opções e oportunidades inovadoras. Ser uma organização exponencial é estar conectado o que está acontecendo no mercado, né? De que forma que as coisas estão evoluindo, com que rapidez elas estão evoluindo, né? Ou seja, será que eu entendo um pouco de tecnologias emergentes? Quais são as tecnologias que já emergiram,
que estão emergindo e as novas tecnologias que estão para surgir daqui a 5 anos, né? Então, como organizações, seja na área jurídica, seja na área empresarial, é preciso pensar na inovação, é preciso estar conectado com o que está acontecendo e o que está para acontecer em termos de tecnologias emergentes e ou internet das coisas, né? Então, tudo isso é muito importante para o quê? Para um pensamento ágil. E aí, essas características, né, professora Núbia, elas são muito importantes, ou seja, quais as características que nós podemos elencar quando nós falamos em ter um pensamento ágil? Nós podemos pensar assim: existem desafios para essas empresas que têm um pensamento ágil. Não é assim, do dia para a noite, né, que se torna uma organização à frente do seu tempo, que se torna uma organização, ela passa por muitos desafios, né? E esses desafios são entender, ou seja, ter metas claras, ter um planejamento estratégico estruturado e saber exatamente aonde se deseja chegar. Então, utilizar os desafios já passados para que eles sejam os ensinamentos daquilo que uma organização pretende no futuro, né, professora? Teria alguma outra característica, professora, que nós poderíamos falar fora os desafios? Eu adoro essa questão da utilização dos algoritmos para substituir processos que são mecânicos, processos gerenciais simples. Eu sempre digo, professora Elaine, que nós podemos ser substituídos. Você não é insubstituível. A Elaine não é insubstituível e nem eu. Nós precisamos escolher quais tarefas merecem o nosso tempo. E você, como um gestor, você como um advogado, você como um administrador de empresas, você como responsável pelo setor de RH, você tem que, dentro daquelas tarefas, dimensionar qual delas realmente precisa da sua atenção naquele momento. Perfeito. Porque a gente não dá conta de tudo. Perfeito, né? Perfeito, professora. Tanto que a próxima questão que nós podemos destacar aqui é a questão de ter um desafio, né? A questão de ter nesse desafio é ter uma visão clara e objetiva, que tem tudo com o que você falou agora, professora Núbia. Ter uma visão clara, objetiva, um foco, né? Até nós tratamos aí nos livros em pauta, o livro da única coisa. Esse livro, professora Núbia, ele nos diz que nós temos que ter esse foco, nós temos que pensar qual é a única coisa que nos importa, aquilo que nós temos que estar focando para que o resultado, o nosso objetivo, a nossa meta seja concluída. Não que nós temos que esquecer as coisas que estão à nossa volta, mas nós temos que evitar as distrações, temos que buscar aquilo que realmente nos interessa e ter foco nisso, né? É importante, não é? É muito importante. E, professora Elaine, você tocou num ponto que acho que os nossos ouvintes precisam entender a diferença. Foco não é antônimo de flexibilidade. Não. Eu preciso estar focada, mas eu preciso ser flexível. Porque se eu não for flexível, eu não consigo me adaptar às necessidades que vão se fazer em determinado momento. Não é não, professora Elaine? Não, é claro. E as empresas têm dificuldade em relação a isso? Claro que tem. Uma das questões que nós podemos tratar aqui é a cultura organizacional. Dependendo muito da cultura organizacional, há um grande trabalho a ser feito. Gestores de recursos humanos, administradores, né? Gestores em processos gerenciais, isso falando da área privada. Mas quais são as pessoas também que podem ajudar a entender a cultura das questões jurídicas, professora? Nossa, nas questões jurídicas, eu tenho uma multiplicidade enorme, professora Elaine, porque eu sempre digo o seguinte: aqueles que estão na área jurídica, eles conhecem muito da questão da regulação, eles conhecem muito de conhecimentos específicos da sua área. Mas eu preciso de um gestor de RH, eu preciso de um gestor de processos dentro do meu escritório. Eu preciso de alguém que me ensine a questão da experiência do usuário e os experiências no serviço ali que eu estou prestando. Além do que eu preciso também, muitas vezes, daquela experiência da tecnologia. Porque hoje eu não acredito em nenhum serviço sem o uso da tecnologia. Então, vale a pena rever a cultura organizacional. Vale a pena entender de que forma se trabalha hoje na organização para realmente poder
trabalhar as perspectivas de uma empresa que gere mais valor, de uma empresa que tenha uma visão 360 dos colaboradores, que possa pensar, né, não só no lucro como, lógico, é algo que é importante, é algo que traz a vida às organizações, mas também ter uma visão 360 dos colaboradores, porque é através dos colaboradores, numa organização que tem uma cultura já mais ágil, com um pensamento ágil, porque é através dos colaboradores esse crescimento se dá com certeza. Esses colaboradores, professora Núbia, possuem talentos. Então, assim, um dos desafios também é poder identificar talentos dentro das organizações, identificar as pessoas que têm o potencial para determinadas atividades. Eu estava lendo, professora Núbia, no Fórum Econômico Mundial agora de 2023, eles estavam conversando que uma das características para o profissional de recursos humanos é entender a flexibilidade dos colaboradores. Já que nós temos novas tecnologias, nós teremos novas demandas, nós teremos novas funções, será que as pessoas devem ficar nos mesmos cargos e nas mesmas funções? Ou será que nós temos que trabalhar a possibilidade, a flexibilidade que você falou? Será que as pessoas estão no lugar certo agora com as novas funções? Meu pensamento ágil dentro da organização é fazer uma análise, né, de cargos, de salários, de funções, ligados a essas novas tecnologias, ligados a essas tecnologias emergentes e verificar se eu não preciso estar adequando as pessoas às suas novas funções, às funções que esse mercado traz. Mas aí, professora Núbia, eu digo que tem um outro desafio, regulação. Nossa, professora Elaine, alunos e não alunos queridos, eu preciso falar para vocês que esse é um enorme desafio. As organizações exponenciais, como elas são muito avançadas para o seu tempo, né? Tem essa expressão, fulano é avançado para o seu tempo. As organizações exponenciais também, porque elas anteveem o que vai precisar. Elas têm um negócio inovador, elas têm ideias inovadoras. Então, eu não consigo uma regulação, muitas vezes, professora Elaine, que alcance um objeto de negócio daquela empresa. E aí, esses sujeitos dessas organizações, muitas vezes, se retraem. E falar, se não tem legislação, se não tem regulamentação, o que eu vou fazer? Como que eu vou cumprir as regras? Que regras são essas? Foque em mim. Pergunto a você. Se a Netflix não fosse uma organização exponencial, nós estaríamos na época do videocassete até hoje, onde eu locava fita nas locadoras. É verdade. Não é verdade? É verdade. E quantas empresas não faliram por não acompanhar as novas demandas do mercado? Pois é. Então, se eu não pensar como organização exponencial, eu não vou conseguir o resultado pretendido, porque a organização exponencial, ela precisa pensar diferente daqueles seus concorrentes. E diferente dos concorrentes, ela vai cavar uma regulação. Não existe uma regulação, mas eu vou desenvolver o meu negócio a modo que o direito acompanhe e precise regulamentar o que eu estou propondo. Novas regulações para novos modelos de negócio. Sim, certo? Exatamente. Mas aí também, professora Núbia, olha eu explorando aqui. A partir do momento que eu tenho novas regulações para novos modelos de negócios, mas dentro daquilo que nós já falamos, com novas demandas de tecnologia, há um risco à segurança quando nós falamos em questões de tecnologia? Sem dúvida. Você tem um curso? Tenho. Defesa cibernética. Gente, esse curso, professora Elaine, sem dúvida, é um dos cursos do momento. Eu sei que a administração é top, processos gerenciais, ele é essencial, mas defesa cibernética é vital. Sabe por quê? Não é porque o meio digital, ele é inseguro. Não. Sim. O meio digital é super seguro. Mas se a gente for olhar a segurança, você tem a certeza de que eu vou levantar aqui agora e eu não vou cair? Eu não tenho essa certeza. Não temos. Você não faz um seguro de vida, um plano de saúde, porque a gente está sujeito o quê? A riscos. E na questão da tecnologia também existem esses riscos, só que muitas vezes os riscos são invisíveis. A defesa cibernética vai trabalhar para isso. Como eu tenho uma organização exponencial que aposta numa tecnologia, muitas vezes eu não tenho as ferramentas para garantir a segurança daquela tecnologia. Não porque a tecnologia seja insegura, mas porque não foram desenvolvidas ainda os mecanismos dessa segurança. Exemplo, a urna eletrônica, que é um processo absolutamente seguro. Mas ele nasceu 100% seguro? Não. Não teve que aperfeiçoar? Sim. Até
esse aperfeiçoamento não precisou desenvolver técnicas de segurança cibernética para garantir e impedir, por exemplo, invasões? Deturpação daqueles dados? É o que a organização exponencial ela tem que cuidar. E isso, professora Elaine, alunos queridos, não alunos, não é um gasto a mais. Ao contrário. Se a empresa é física, ela também tem que se preocupar, por exemplo, com a sede, com o estabelecimento empresarial, se vai haver furto, se vai haver incêndio. É a segurança do negócio, é o risco do negócio. E no risco do negócio tem que estar embutida a questão da segurança cibernética. Legal, olha só. E agora, a partir desse momento, nós vamos indo aqui para a nossa reta final. Ah, não, acabou? Não, temos mais algumas dicas aqui importantes em relação ao pensamento ágil, mas aí eu fico lhe perguntando assim, professora, para nós irmos para essa reta final, quais as dicas que nós podemos dar para que as empresas comecem a ter e comecem a refletir na questão da cultura organizacional, na questão das tecnologias emergentes, na questão da internet das coisas, que possam, na verdade, em qualquer ramo, em qualquer segmento, ter a tecnologia dentro, né? Ou seja, como uma parceira agora do negócio, né? E não mais com aquele receio de que isso não é da minha área. Não, a tecnologia hoje está no recursos humanos, está nas todas as áreas da gestão e negócios, nas áreas jurídicas, na educação, né? Vem da própria tecnologia. Esses cursos você encontra aqui na Gran Faculdade. E mais, indo agora nessa questão da finalização daquilo que nós estávamos conversando sobre o pensamento ágil, uma das questões fora a cultura organizacional é pensar nas pessoas e na eficiência dessas pessoas. Ou seja, que tipo, né, de função essa pessoa exerce e se ela não precisa, professora Núbia, de um treinamento, de um desenvolvimento para aquilo que está acontecendo de novo nas organizações. Essas novas demandas. Para que eu tenha um pensamento ágil na organização, eu não posso ficar parado com os meus colaboradores. Uma das características também, agora nesses próximos 5 anos, professora Núbia, é a dificuldade de encontrar as pessoas que estejam treinadas para essas novas demandas. A partir do momento que eu tenho essa dificuldade de encontrar as pessoas treinadas, vamos fazer isso dentro da minha organização, para que eu consiga aproveitar, né, o meu headcount, que eu consiga, na verdade, treinar essas pessoas e tornar elas eficientes para as novas demandas do mercado, né? Então, trabalhar isso como um pensamento ágil é um diferencial. Você tem, professor, alguma dica em relação a isso para que a gente possa ir para essa finalização dessa live? Eu tenho uma dica, professora Elaine, que coaduna exatamente com isso que você está dizendo, que é uma coisa que sempre me incomodou em algumas gestões. Eu não preciso que Joãozinho, ele reúna todas as competências. Ele cumpre o prazo, ele é engraçado, ele é sociável, ele é um ótimo gerenciador de resultados. Para que Joãozinho ocupe a função, eu preciso que ele reúna todas essas competências. Mas a função que Joãozinho exerce não lhe requer nenhuma dessas competências. Será que eu, enquanto gestor, estou alocando os meus empregados nas funções que lhes são cabíveis? Será que eu não estou tirando o pior do meu funcionário? Será que eu estou deixando aquela pérola escondida e poderia ser aproveitada? Isso também faz parte da eficiência e da flexibilidade. Às vezes o gestor tem que ter um olhar flexível para olhar além do que ele quer ver, mas aquilo que realmente o seu empregado pode propiciar para essa empresa, para essa operação, organização em exponencial. Então agora eu vou deixar uma reflexão para a gente finalizar aqui. Será que não temos que rever os processos e automatizá-los para que nós possamos utilizar a eficiência, né? Fazer com que os nossos colaboradores, os gestores, possam trabalhar mais na inovação e na criatividade, na análise de dados e deixar as questões rotineiras, né? E que sejam automatizadas, né? Para que a gente consiga realmente focar para um pensamento ágil, né? Somos inteligentes, as pessoas são inteligentes, vamos desenvolver isso, vamos trabalhar nisso, vamos ser criativos, vamos ser ágeis, né? Vamos inovar e vamos tentar levar as questões mais rotineiras para a tecnologia, para a automatização. Vamos deixar essa reflexão para os nossos alunos? E mais uma reflexão, professora Elaine. Você não precisa ter medo da tecnologia. Exato. A inteligência artificial, ela é uma realidade, ela não é um futuro, ela é o presente. E a máquina, ela não pode fazer tudo.
Mas o que ela faz melhor que a gente. O que a gente tem que preocupar não é com o que a máquina faz, é ser superior e controlar essa máquina. O que você está fazendo para gerenciar a inteligência artificial que está à sua volta? É isso que você tem que pensar, né, professora Elaine? É isso. Fica a reflexão. Obrigada, Beijo. gente.